Êxodo rural. Êxodo rural é o processo de migração de pessoas do campo para a cidade. Muitas causas podem ser associadas a ele, como a modernização na produção agrícola, a concentração fundiária, a busca por melhores condições de vida e melhores empregos, entre outros fatores. Entre as suas consequências estão o esvaziamento das zonas rurais e o crescimento desordenado das cidades. No Brasil, o êxodo rural ganhou força com a industrialização que se intensificou entre 1970 e 1980, quando mais da metade da população passou a viver nas cidades. O que é êxodo rural? O êxodo rural é um processo de migração que se dá quando as pessoas saem do campo e se mudam para a cidade. Assim como o próprio termo sugere, trata-se de um processo de imigração e acontece necessariamente no sentido da zona rural e da zona urbana. Causas do êxodo rural. A partida de um grande número de pessoas das áreas rurais em direção aos centros urbanos pode ocorrer de forma espontânea ou forçada, da mesma forma como acontecem com as migrações no geral. Os motivos que levam a esse deslocamento são diversos, estando associados à reestruturação produtiva de um determinado território, portanto, um fator estrutural. A conjuntura econômica ou questões financeiras particulares e até mesmo a condicionantes naturais, desastres naturais, secas severas e outros. A principal causa do êxodo rural é a modernização do processo produtivo no campo. Com o advento da Revolução Verde, em meados do século XX, um grande número de novas tecnologias foi incorporado nas cadeias produtivas agropecuárias, o que condicionou a transformação do perfil de mão de obra empregada, que passou a exigir maior qualificação e também a substituição de postos de trabalho pelos maquinários. Com isso, muitas pessoas que perderam os seus trabalhos emigraram para os centros urbanos em busca de emprego e um recomeço. A concentração fundiária é outra razão para a migração de pessoas da zona rural. Trata-se de um dos problemas estruturais mais antigos do Brasil e é definido como a posse de grandes extensões de terras por um pequeno número de proprietários. Essas áreas são comumente usadas para o plantio de monoculturas destinadas à exportação. Muitos pequenos e médios proprietários de terras que não conseguem incorporar o modelo produtivo do agronegócio acabam por vender ou arrendar suas propriedades para os grandes proprietários, mudando-se para as cidades. O processo de industrialização se tornou um atrativo para pessoas que viviam nas zonas rurais, representando uma oportunidade de mudança de vida. A busca de melhores condições compreende as razões pelas quais o êxodo rural acontece. E não se trata apenas de uma questão financeira, mas também de acesso a serviços básicos, que muitas vezes não abrange a zona rural, como saneamento e hospitais. Entretanto, nem sempre o cenário que esses indivíduos encontram nas cidades é o mais confortável. Características do êxodo rural. O êxodo rural pode ser classificado como um tipo de migração que chamamos de emigração, uma vez que representa um movimento de saída de pessoas de um local em direção ao outro. Neste caso, em específico, o local de partida é a zona rural e o de chegada à zona urbana ou cidade. A mudança a que esse processo se refere é definitiva, e as causas atreladas a ela podem ser muito variadas, como vimos anteriormente. A imigração entre o campo e a cidade pode ocorrer em qualquer país e a qualquer momento, independente da conjuntura econômica ou política do local. E, na verdade, um movimento bastante comum e que sempre esteve presente na formação e desenvolvimento dos territórios nacionais. O que muito deles possui em comum, além disso, são as consequências que os grandes influxos de pessoas podem trazer para o espaço urbano.
Quais são as consequências do êxodo rural? O êxodo rural traz consequências tanto para o meio urbano, para onde a corrente migratória vai, quanto para o meio rural, de onde sai. Esse movimento resulta em um processo gradativo de esvaziamento do campo, que nada mais é do que a diminuição considerável da população rural. Além disso, pode ocorrer também a intensificação da concentração fundiária pela aquisição das terras que foram deixadas pelos imigrantes. O contingente populacional que passa a ingressar nas cidades pode causar o fenômeno chamado macrocefalia urbana, que é o crescimento rápido e desordenado das áreas urbanas. Os problemas gerados são bastante conhecidos e são sentidos pelas pessoas e observados do espaço. São eles: aumento da pobreza devido à escassez de emprego e à baixa qualificação profissional daqueles que chegam à cidade, aumento do número de pessoas trabalhando no mercado informal, poluição urbana, problemas de saúde decorrentes da falta de saneamento, crescente número de moradias informais em locais de risco, favelização. Dos efeitos elencados acima, a maioria deles poderia ser solucionado por meio de um planejamento urbano adequado. Êxodo rural no Brasil. O processo de êxodo rural no território brasileiro ganhou forças com o início da industrialização, que ocorreu a partir da década de 1930 e se intensificou 20 anos mais tarde, quando novos setores produtivos passaram a ingressar no país. No intervalo que vai de 1950 a 1970, a taxa de crescimento urbano deu um salto e passou de 3,91% ao ano para 5,22%, valores mais elevados entre a década de 1950 e os anos 2000. A taxa de crescimento da zona rural, no entanto, decaiu na mesma velocidade e atingiu patamares negativos em 1980, quando registrou 0,62%, o que mostra a diminuição da população que vivia no campo. As informações do IBGE. O Brasil se tornou um país urbanizado na década de 1970, quando 55,98% da população passou a viver nas cidades. Essa quantidade subiu para 67,7% na década seguinte. Atualmente é de quase 85%, conforme o IBGE, a formação da região concentrada no Sudoeste. Do sul do Brasil. O processo de modernização conservadora do campo, aliado à expansão das fronteiras agrícolas, pautada pelo modelo da agronegócio, são fatores que condicionaram a aceleração da saída de pessoas do campo em direção à cidade entre as décadas de 1970 e 1980. A migração do campo para a cidade não cessou, mas acontece a taxas bem mais modestadas do que nas décadas passadas.